Salve, salve, galera! Mais um dia aí, mandando um videozinho para vocês. Muita luz e paz para todos, saúde aí para a família. Galera, meu caderninho aqui de anotações, né? Então, a gente fala bastante aqui sobre o empreendedorismo criativo, sobre a economia criativa, a moda circular, né? E algumas pessoas entram em contato com a gente pedindo algumas dicas, o que a gente pode falar aí para poder ajudar vocês. E aí eu vou pedir uma gentileza, tá? Eu estou gravando esse vídeo dentro de algumas situações que a gente se encontra trabalhando muito, então eu não podia deixar de mandar esse videozinho aí para vocês, tá? Mas eu peço desculpas pela precariedade na gravaçãozinha desse vídeo. A gente está aqui na loja, a loja está funcionando, enfim, graças a Deus estamos trabalhando bastante e eu, como eu disse, né, não poderia deixar de fazer esse videozinho aí para falar com vocês, mas em algum momento pode acontecer de ter alguns cortes aí no vídeo, tá bom? Gente, quero falar um pouquinho do empreendedorismo, né? Então, como sempre, a gente fala sempre do empreendedorismo. Separei aqui na tela do meu computador algumas informações, tem aqui algumas informações para poder verificar, fiz aqui algumas anotações, né? Montei aqui um roteirozinho aqui do que eu precisava falar com vocês, né? Enfim, vamos partir aí para esse processo, nosso bate-papo. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu ainda não sou um youtuber, né? Então não entendo muito dessa ferramenta. Eu uso o canal para dividir informação, dividir conteúdo, passar algumas opiniões, receber o feedback de vocês, até para poder ajudar da melhor forma possível e, quando necessário, que é sempre, melhorar o nosso lado também, tá bom? Então, eu já entendi que eu preciso pedir para que vocês possam compartilhar, curtir, dar o like, acionar o sininho, esse tipo de coisa, tá bom? Faz isso aí, dá uma força pra gente, dá uma moral. A Jitacu já está aí há 20 anos aí trabalhando para poder ajudar a galera, e agora a gente descobriu um pouquinho mais dessa ferramenta e eu estou tentando, né? Então, dá uma moralzinha aí pra gente, pelo menos mandando um comentário e dizendo: olha, Werther, eu gostaria que você falasse sobre isso. Se for um assunto que eu não conheço, eu vou pesquisar e vou tentar trazer aqui em um vídeo, 2, 3, 10 vídeos, em quantos vídeos forem necessários, eu vou trazer essa informação para vocês, tá bom? E hoje a gente está falando sobre o empreendedorismo. Como eu falei, eu fiz aqui algumas anotações, ó, e interessante, eu gostei da ideia de falar sobre o empreendedorismo, porque a gente precisa falar sobre a mudança do cenário, né? Tem muita gente que procura a gente que nos procura na Ditacuja, né, para poder empreender lá no nosso espaço, para ser um expositor, e que na maioria das vezes a pessoa ela quer empreender, mas ela não é do cenário, ela não sabe como é que funciona a cena, ela não entende como que funciona esse mercado do empreendedorismo. E aí ela nos procura ali pedindo para a gente dar uma força, para a gente ajudar, e também para querer expor, empreender e mostrar o seu trabalho e levar o seu produto e aumentar a sua fonte de renda e melhorar o seu orçamento familiar, né? Ou seja, ajudar a pagar as contas. Isso é uma coisa muito normal, muito pertinente nesse cenário, a gente entende isso daí, tá bom? A gente entende tudo isso. Mas é importante a pessoa também fazer uma breve pesquisa. Eu vou começar a empreender. Tá bom, você vai começar a empreender, eu acho legal aí o seu posicionamento diante do empreendedorismo, mas eu também preciso entender se você sabe como que está o cenário para você começar a empreender. Aliás, eu não. Quem precisa entender isso daí é quem está começando a empreender, tá bom? E aí, eu quero bater um papinho com vocês pós 2020, tá? Por quê? Porque o mercado de consumo, né, o cenário do empreendedorismo, o cenário do consumo brasileiro, aliás, eu diria que o consumo mundial, né, ele mudou muito nesse período, né, de 2020 para cá, mudou demais a forma de se consumir, né? É importante a gente entender, por exemplo, que até 2020 a gente tinha um consumo muito pequeno do mercado digital,
né? As pessoas comprando online, as pessoas produzindo e vendendo online, as pessoas criando conteúdo online. Até 2020 isso era pouco no mundo todo, principalmente no Brasil. Pós 2020, né? É óbvio, nós sabemos o porquê, nós sabemos qual foi a necessidade. Pós 2020, isso mudou muito, mudou demais. Então, se você vai começar a empreender, se você vai começar um negócio, é importante que você faça primeiro uma boa pesquisa, que você entenda esse cenário, né? Que você entenda o que está acontecendo dentro desse cenário, para que você então possa ter bons resultados, ou para que você possa ser resiliente e resistir até que esses resultados tomem corpo, até que eles possam começar a acontecer, até que você possa começar a perceber esses resultados. Então é importante você entender, antes de qualquer coisa, o cenário atual do empreendedorismo, tá? E também perceber se dentro do cenário atual do empreendedorismo, você faz parte do empreendedorismo criativo, que nós já falamos aqui algumas vezes sobre o que é o empreendedorismo criativo. É só fazer uma pesquisinha aí no Google e se atualizar, tá bom? Ou mesmo assistir outros vídeos nossos que eu até prefiro, hein? Até prefiro. Bom, então para quem quer começar dentro desse negócio, como eu já falei, é importante se atentar a algumas tendências, algumas situações, a entender o que está acontecendo. Como eu falei, pós 2020, muita coisa aconteceu e a gente sabe exatamente do porquê no mundo inteiro essas coisas aconteceram, tá? Então hoje, pós 2020, nós temos a questão do empreendedorismo tão latente nas famílias brasileiras e em todas as famílias provavelmente do mundo, tá? A definição do empreendedorismo está relacionado diretamente com a habilidade de você encontrar um problema, tá? E automaticamente encontrar uma solução para esse problema, tá? Então é importante o empreendedor entender que ele está se posicionando no mercado onde ele encontra um problema e, consequentemente, baseado a isso, ele encontra a solução para este mesmo problema, tá? Então não adianta trazer um problema sem solução. Você tem que trazer um problema com a sua possível solução, tá bom? Então o empreendedorismo ele começa a partir daí, tá? A partir desse tipo de pensamento. Todo mundo que começa um negócio, ele pensa em fazer um negócio que ele quer vender algo. E se ele quer vender algo, ele tem que entender que a pessoa que vai comprar precisa daquele algo. Isso é importante, sabe? Oferta e demanda, é bem simples. A pessoa não vai comprar algo que ela não queira, a não ser que ela seja extremamente consumista, que ela não precisa, né? A não ser que ela seja extremamente consumista, mas ainda assim vai chegar uma hora que esses extremos, né, não vai acontecer, tá bom? Então o empreendedorismo como nós conhecemos hoje, ele já existe há muito tempo, tá? Ele é latente ali a partir do século XVII, por algumas pesquisas que eu fiz, que foi justamente quando começou a industrialização das coisas, tá? E aí o empreendedorismo se tornou algo muito necessário nesse período, e latente, como eu falava, né? O empreendedorismo, ele impulsiona a inovação. Eu estou lendo algumas coisas, tá, gente? Eu fiz aqui algumas marcações aqui, que eu quero passar para vocês essas marcações, para que sirvam para vocês como ferramenta, como material de consulta, tá? Então, ele impulsiona a inovação. E dentro desse impulsionamento da inovação, automaticamente ele vai gerar emprego, tá? E automaticamente gerando emprego, ele vai aquecer o mercado e a economia daquela região onde ele está, tá bom? Então ele vai aquecer o mercado, ele vai movimentar a economia, ele vai gerar emprego e isso é importante você entender, tá? Então você é um provedor disso tudo que eu estou falando. Então quando você pensa em começar um negócio, em começar a empreender, é importante você entender que você vai passar por estas etapas, tá? Ó, virando um caderninho. Você vai passar por essas etapas, você vai gerar um negócio que automaticamente
vai criar uma movimentação dentro do cenário, e criando essa movimentação dentro do cenário, você automaticamente vai gerar emprego, ou direto ou indiretamente, tá bom? Você vai gerar emprego, gerando esse emprego você vai movimentar a economia daquele lugar. Você movimentando aquela microeconomia somadas a muitas outras microeconomias, gerarão uma macroeconomia. Olha, em termos de números, tá? Em termos de números, precisa fazer uma pesquisa rápida no Google, tá? Eu não coloquei números aqui, porque os números são meio imprecisos durante esse período, tá? É importante dizer que o empreendedorismo deu um boom muito grande após 2020, mas por incrível que pareça, até 2022, ele foi muito bem, tá? Em 2022, começaram a acontecer outras situações, não só no Brasil, mas no mundo. Então, por exemplo, dentro do empreendedorismo, uma coisa que se consolidou muito foi o empreendedorismo digital. Ou seja, com um aumento no desemprego nessa época, tá? Houve um aumento do desemprego. Então, com o aumento do desemprego, as pessoas migraram para empreenderem e gerarem renda de forma digital. Até porque era necessário, todo mundo sabe o que nós passamos de 2020 para cá, então era necessário. Então criou-se muitas plataformas, criou-se muitos trabalhos digitais, plataformas que já eram consolidadas migraram, mudaram a sua forma de ser. Todo mundo sabe que, por exemplo, o Instagram, ele sempre foi uma plataforma dedicada a fotografias. Era isso que era o foco do Instagram, tá? E hoje o Instagram ele é uma plataforma de negócios. Então, todo mundo que tem um negócio, ele acaba migrando esse negócio para a plataforma digital e, na maioria das vezes, para o Instagram, tá? Então, isso ficou muito forte entre 2020 e 2022. Então, tudo migrou para o home office, todo mundo trabalhando em casa, novas expertises foram adquiridas ou foram melhoradas, as pessoas começaram a trabalhar mais com canais de internet, youtubers, por exemplo, começaram a aparecer alguns assuntos muito relevantes na internet, nos canais de YouTube, e outros assuntos não tão relevantes assim, mas que também geram renda. A plataforma colabora com tudo isso, por quê? Quando você ou eu poderia ter um canal como esse para poder falar a uma multidão, ainda que seja ainda que 10 pessoas para mim sejam uma multidão, e que para outros 1000 pessoas sejam uma multidão, e que para outros nem 1 milhão de pessoas é uma multidão, porque existem canais gigantescos, existem canais minúsculos, mas assim como a microeconomia mexe com a macroeconomia, os canais pequenos fazem a mesma coisa, ou seja, nós temos voz para falar com quem precisa, com quem quer ouvir, com quem está precisando de algum tipo de informação. Então, volto a falar, tá? Entre 2020 e 2022, a economia ela mudou muito, mas principalmente o empreendedorismo, a forma de se empreender. Então, você está em busca de começar um negócio. Então, como eu falava lá no começo, primeiro, pesquise, estude, entenda se o seu negócio, em que mercado, em que cenário ele realmente se encaixa. E você entendendo isso, aí você vai procurar entender também como está o consumo dentro desse cenário. Não necessariamente se as pessoas estão comprando ou não comprando, mas como elas estão comprando. Às vezes a pessoa cria um negócio que é muito forte, a venda daquele negócio é muito mais fácil pela internet. Cursos, tudo que tem a ver com conhecimento intelectual. A pessoa cria um negócio que ela se comunicaria muito melhor pela internet, mas aí ela vai para um espaço físico. E tudo bem, ela vai ter como vender o seu trabalho, mas talvez ela vendesse muito mais
na internet. E às vezes acontece justamente o oposto. A pessoa cria um negócio que vende bem pela internet, mas ela precisa de um CEP, ela precisa de um endereço. O seu cliente, às vezes, ele quer te encontrar em algum lugar, ele quer ter certeza que você existe. Todo mundo que me conhece sabe que nós temos a feirinha de Itacuja, tá? Que é um espaço alternativo que existe na Praça Benedito Calixto há quase 2 décadas, e que de lá nós temos também esse espaço onde eu estou agora, que é a loja colaborativa, e que temos algumas outras iniciativas que vão acontecendo ao longo dos anos, como agora no Dia das Mães, na semana do Dia das Mães faremos uma feira em Osasco, vai ser bem legal, e quero convidar você que está começando a empreender, de repente é uma opção para você, tá? Para conhecer já esse cenário, entender como é que funciona. Pega uma feira curtinha, uma feira pequena, uma feira que está começando, como essa, por exemplo, e com um investimento baixo, você leva o seu produto e coloca ele dentro de um shopping. Olha que maravilha. Bom, enfim, como eu dizia, aconteceu aí de uma expositora interessada em empreender conosco começar a conversar com a gente da mesma forma que eu converso com todo mundo, pelo Instagram, WhatsApp, pelas mídias digitais, tá? E aí, quando já estava tudo fechado, ela virou para mim e falou assim, onde você está? Eu posso ir aí conversar com você? Cara, agora você imagina se o meu produto não fosse o que é, né? Se fosse um outro produto muito mais focado nas mídias digitais. Eu não teria um endereço. Ou você vai dizer, vem na minha casa. Olha, eu moro na rua tal, no endereço tal, no apartamento tal, vem aqui me visitar e você vai ver o meu crochê. Você vai trazer essa pessoa que você não conhece, assim como ela desconfia da tua existência, você vai trazer ela para dentro da sua casa. É importante ter um CEP. E é aí que entram iniciativas como a de Itacuja, onde você tem o endereço que você pode apresentar para o seu cliente e o seu cliente ir lá para te encontrar, ainda que seja uma vez por semana, ainda que seja uma vez a cada 15 dias, ainda que seja esporadicamente, mas quando você fizer sua divulgação digital, você fala, olha, você me encontra em tal endereço, em tal dia, a partir de tal hora. Olha que maravilha. Esse tipo de ferramenta você não ia encontrar antes de... Enfim, um tempo atrás aí você não encontrava, isso não era acessível, era exclusividade para pequenos empreendedores do artesanato, sabe, o pessoal que faz saboaria, que não são pessoas que devem ficar de lado, mas é um outro tipo de negócio, até porque é o negócio que mais movimenta o meu negócio, eu tenho um carinho muito grande por eles, então o digital é importante, o físico é importante, cada um tem o seu motivo. Tá? Então, dizia aqui para vocês que entre 2020 e 2022 a economia mudou bastante, já vinha migrando bastante, mas mudou em função do cenário de trabalho. Tá? Muita gente foi obrigada a partir para o digital, sem a outra alternativa, ou era isso ou era isso. As grandes indústrias, as grandes empresas, todo mundo teve que se reinventar para vender pela internet, para vender o seu trabalho, para comercializar o seu produto. Então elas tiveram que se reinventar. E muitas delas, inclusive, houveram os grandes cortes, as grandes indústrias mandaram muita gente embora. E talvez você que está começando a empreender esteja empreendendo a partir dessa safra. Ou não. Ou você realmente sempre teve essa ansiedade pelo empreendedorismo, por ser dono do seu próprio negócio, por desenvolver um trabalho, por ter a sua arte exposta e vendida ao público final. Ok, ótimo, muito bom. Mas isso é importante ser levado em consideração, tá bom? E aí tem o que atrai tanto o pessoal para o digital, né? Ou para o empreendedorismo, de um modo geral. É sempre não, mas pelo menos eu acredito de verdade que as pessoas se encantam com a flexibilidade, tá, de horários, né, você poder trabalhar no horário que você acha mais confortável, a flexibilidade de horário e, obviamente, a possibilidade de aumentar a tua renda.
Mas aí, vamos lá, estamos falando, quando se trata de um mercado digital, a flexibilidade de horário é ímpar, tá? É ímpar. Eu conheço gente que vive do mercado digital que trabalha de manhã, à tarde, à noite, a hora que ela quer. Eu acho que deveria criar uma rotina, tá? Eu particularmente acho. Mas a pessoa faz do jeito que quer. Então é ímpar. Mas quando se trata de um produto que você tem como finalidade vendê-lo no tete a tete, você também tem a flexibilidade, porque você não bate ponto, não bate cartão. Então você também tem a flexibilidade. Mas aí você vai em busca de um lugar para vender esse produto que você deve seguir uma rotina. A rotina do espaço onde você está vendendo o seu produto. No nosso caso da Ditacuja, na Calixto, nós abrimos todo sábado. Então você, pelo menos todo sábado, você vai estar lá, porque não cai do céu e a coisa não é mágica, não acontece da noite para o dia. Você tem que ter uma recorrência. Aqui na Peixoto Gomide abre de segunda a sexta-feira, como uma loja, e abre aos domingos como um evento. Então, Wellington, eu vou fazer na Peixoto Gomide de segunda a sexta-feira. Ok, existe uma recorrência, você tem que trocar o produto, você tem que completar o seu produto, você tem que fazer uma promoção semanal, você tem que escolher uma vitrine legal, você tem que divulgar mais, você tem que... É muito comum a pessoa procurar um espaço desses, colocar o produto lá e nunca fazer sequer uma postagem do produto, dizendo que ele está ali. Eu tenho um comentário para fazer no meio desse nosso videozinho. Você está começando a empreender, vai empreender numa feira, num bazar, numa galeria qualquer, escolher o produto, desenvolver o produto, está bem bacana, tá? E aí você vai. Até você botar o seu produto na prateleira, quantas postagens você fez falando que estaria naquele lugar? Quanto do seu material você mostrou numa mídia digital, no Instagram, por exemplo, para dizer que estaria naquele endereço? Aí a pessoa fala assim para mim, eu tenho 1000 seguidores. Você se comprometeu em trazer pelo menos 10? E pensa comigo, olha, vamos supor eu vou fazer uma feira em Osasco, tá? Na semana do Dia das Mães, do dia 6 ao dia 20, do dia 6 ao dia 11, tá? Do dia 6 ao dia 11. Aí a pessoa fala, pô, Wesley, legal, quero expor lá, quanto que é? É X. Aí eu viro para a pessoa e falo, olha, eu olhei seu Instagram, você tem 100 seguidores. Você tem a obrigação de trazer pelo menos 5% desse número de seguidores que você tem. Aí a pessoa rala ali no Instagram, oi gente, vamos visitar o meu trabalho, vamos lá. Vamos supor eu tenho 20 expositores. 1% de 100 seguidores, tá? 5%, 10%, vamos supor que você traga 5 pessoas, 20 expositores. Olha a quantidade de gente que vai frequentar esse lugar com possibilidades e chances real de comércio, de venda, de estar comprando o seu produto. Real, porque ela já te segue, foi lá, foi prestigiar o teu trabalho. Quantos de nós realmente fazemos isso? Então, essa questão da flexibilidade e tudo mais é uma coisa realmente importante e que precisa ser levada em consideração. Porém, acho que tão importante quanto, tá, é a gente entender que a gente está num cenário que está mudando. Volto a falar, eu falo para vocês aqui o cenário em relação ao hábito de consumo, né? Nesse período, no último não, estamos em 2024, nesse período de 2020 a 2022, aconteceu tudo isso que eu te falei, o mercado deu um boom muito grande para o digital, né? Então, quem tinha mais afinidade com o digital se deu muito bem, na minha opinião, evoluiu bastante, começou um negócio digital, conseguiu criar dali uma fonte de renda muito boa, sabe, muito boa mesmo, e ok, legal, investiu todas as fichas ali. Pós 2022, gente, aconteceu uma outra coisa curiosa. O mercado digital, ele começou a cair de novo.
e tem a ver com todos os problemas que passamos de 2020, tá? Então o mercado digital, ele começou a cair de novo. É claro que muita gente vai falar, não, o mercado digital ele nunca teve tão em alta, mas é porque as pessoas analisam o contexto geral, elas não analisam ponto a ponto. Então, como eu estou falando, até 2020, o mercado digital, eu não vou dizer que ele era insignificante, mas para o empreendedor final, ele realmente não chamava tanta atenção, porque a pessoa não tinha intimidade com a internet. A pessoa fazia um produto muito manual, então não conseguia comercializar aquilo na internet e até mostrar ele de forma satisfatória, tá? Aí veio 2020, veio tudo que nós passamos, a pessoa foi obrigada a inventar um jeito para fazer aquilo acontecer na internet, né? E ela fez. Quando ela conseguiu fazer aquilo acontecer na internet, aí chegou 2022. Aí deu aquela queda. Por quê? Porque as coisas meio que voltaram a um falso normal. As pessoas, o comércio voltou a ganhar corpo no físico, as pessoas voltaram a trabalhar fisicamente, indo para as empresas, indo para os seus estabelecimentos de trabalho e, consequentemente, as compras e as vendas online, elas diminuíram um pouco. Quando isso tudo aconteceu, a pessoa teve que se reinventar mais uma vez. Ela teve que entender o que estava acontecendo. Só que aí, esse empreendedor, que originalmente estava no físico, foi para o digital, quando ele teve que voltar para o físico, ele se perdeu. E aí foi bem complicado. Bom, eu enquanto eu estou falando com vocês, estou fazendo uma pesquisinha rápida aqui, ó. Lembra que eu estava falando de números, né? Em 2020, a gente teve uma média, segundo IBGE, tá? Então, dados oficiais, 32.467 empresas que fecharam suas portas. Olha a quantidade de empresa, então pensa a quantidade de pessoas que ficaram realmente desempregadas, né? E que passaram a empreender, porque tinha que dar um jeito, né? Passaram a empreender. Aí em 2021, tá? As lojas online tiveram um aumento em 12 meses, tá? Então, de 2020 a 2021, quando as empresas fecharam, elas tiveram um aumento de 22,5% nos 12 meses anteriores, como eu falei, nesse período, tá? E aí, como eu falei, as pessoas começaram a empreender e coisa e tal. Quando foi aqui, em 2023, a gente tem ali os valores do MEI, que eles estão, para quem abriu um MEI, um microempreendedor individual, eles têm ali uns valores entre R$ 66 e R$ 71 reais que são pagos mensalmente por esse CNPJ, enfim, são os impostos e coisa e tal. Então, apresentando esses valores, né, nós temos também, como eu já falei anteriormente, um número de empreendedores que cresceram, tá? Talvez seja relevante para algumas pessoas, talvez não seja relevante para ninguém, mas tudo bem. Aí, chegando em 2022, a economia circula, né, gira em torno de 30... A economia que eu estou falando, tá? O pequeno negócio, o pequeno empreendedor, circula em torno de 35 bilhões, tá? Por mês, o que equivale a 420 bilhões no ano, tá? Isso são dados oficiais, gente, tá bom? Então, você que é empreendedor da economia, tá? Pequeno empreendedor da economia criativa, que está começando a ser empreendedor, você circula isso, tá? Foram abertas cerca de 7 mil empresas, por isso eu falei de quanto cada MEI paga,
Então, cerca de 7.000 empresas, tá? Então, percebe que você movimenta a micro e a macroeconomia. Só que a macroeconomia não é apresentada para você nem para mim. A gente pensa muito no nosso pequeno negócio, aquele negócio que a gente está começando, tá? E aí, para finalizar, né, toda essa informação que eu estou passando para vocês, a inovação e a tecnologia tendem a ser os pilares de tudo isso. E quando eu falo que a inovação e a tecnologia tendem a ser o pilar de tudo isso, eu quero dizer que você, que tem o seu pequeno negócio, precisa aprender a trabalhar no físico e no digital. Todos os dias, toda hora. A sua flexibilidade de horário, muitos expositores, muitos empreendedores, muitos pequenos empreendedores, quando abre um negócio, ele fala assim, ou quando pensa em abrir um negócio, ele fala assim, quando eu tiver o meu negócio, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Se eu quiser folgar no domingo, eu vou folgar. Se eu quiser folgar no sábado, eu vou folgar. Eu vou folgar sempre que eu tiver a minha disponibilidade para folga. E aí eu digo para você, cuidado com a cilada. Porque a flexibilidade de horário não é necessariamente para você descansar. A flexibilidade de horário é justamente para você poder trabalhar ainda mais. Para você poder fazer o seu negócio funcionar ainda mais e melhor. Para você criar novas soluções para que o seu negócio funcione. Porque você é o único responsável pelo seu negócio. Então, se o seu negócio não está andando, não adianta querer jogar a culpa na economia, jogar a culpa no governo, jogar a culpa em nada, em ninguém. Foi você que escolheu ser um empreendedor. Então, é preciso ter essa maturidade para poder perceber que o negócio ele é seu e depende exclusivamente de você fazê-lo funcionar ou não. Por isso eu sempre falo para as pessoas que ser empreendedor não é a coisa mais fácil do mundo, não. Tá bom? Bom, gente, quis bater esse papinho, era para ser 5 minutinhos, acabou esticando aí por mais de 30 minutos. Desculpa esse vídeo gigantesco. Luz e paz para todos. Olha, curta, compartilha, divide. Se você acha que faz sentido para você, divide essa informação com mais alguém. Tá? Eu vou tentar sintetizar, mas o assunto do empreendedorismo nunca é um assunto curto, nunca é um assunto fácil. Tá? Mas é isso, gente. Curta, compartilhe, marca o sininho e tamo junto. Luz e paz para todos. Gratidão.